Pessoal, eu tava na ferragem, fui comprar uns negócios lá e tinha um cara comprando uns parafusos. Mas é um cara que sabia, porque ele já tinha. Ele, tipo assim, ele falou que ele achava que ia pagar um pila o parafuso, porque as arruelas tudo junto, cada parafuso. Deu mais, né? Deu muito, pouco, sei lá, não importa. Aí eu falei para ele que o custo, se a economia melhorar, nós conversando e tal, mas eu vou sintetizar aqui. O problema é se tu puder passar. Ele estava reclamando do preço dos parafusos. O problema é quando tu não consegue repassar esse custo. É caro? Claro que é caro o parafuso. Tudo bem que era um parafuso grande lá e tal. Mas, enfim. Aí o pessoal não consegue entender isso o rombo que esse cara deixou. Eles não conseguem entender, não. Eles não acreditam. Aí se tu não acredita, como é que tu vai entender? O rombo que esse cara deixou. Cara, o que foi o orçamento secreto? O que foi esses senadores que venderam, entraram nessa licitação que vendeu os tratores a 3 vezes o preço? E esses senadores, esses deputados aí que venderam compraram os tratores para distribuir, né, a 3 vezes o preço, são aqueles que defendem que o mercado faz melhor, porque daí o mercado vai gastar menos, porque se for a iniciativa privada, mas aí eles fazem essa falcatrua quando eles estão no poder. Que moral tem? Que caráter é esse? É isso que o povo não entende. Mas não é isso que eu quero falar. Porque daí hoje eu ouvi o cara falando que a gasolina aumentou de novo. O problema não é a gasolina aumentar. O problema era a gasolina estar 8 quando ela tinha que estar 4. E ela só estava 8 porque os caras queriam mandar muita grana para a Bolsa de Valores em Nova York. O problema foi inventar essa Lava-Jato criada pela Globo, pelo PIG e pelos esses promotores, o Moro, que se vendeu, destruiu parte do 4% do PIB, 2% do PIB, que seja, que fosse 1% do PIB, para entregar para os americanos. O problema é esse. E é isso que o pessoal não consegue ver. Porque se a gasolina começar a aumentar agora e tu conseguir repassar, tu conseguir vender teu produto, tu conseguir ter mercado, a coisa melhora. Não importa se a gasolina for a 8, mas o problema é se ela vai a 8 quando tem mercado, tu pode repassar isso. É isso que é tão difícil explicar para esse pessoal. Porque é a mesma coisa aquele senador falando da fome agora. Passou 4 anos, tinha fome no Brasil, tinha aquelas imagens, os caras atacando caminhão cheio de osso. Ele não falava nada. Agora a fome é um problema para ele. Que bom que agora é um problema para ele, mas que moral tem esse cara para falar da fome agora, quando não falava nada antes? Esse que é o problema. A esquerda não é assim. É isso que o pessoal não consegue entender dessa lógica. Esses juros que manda dinheiro para fora, é tão difícil os caras acreditar nisso, são bilhões e bilhões, vai para fora sem precisar ir. Porque o juro tem que ser usado para controlar a inflação? Tem, claro que tem. Mas quando não precisa, ele é um problema, ele tira dinheiro de ti, trabalhador. Porque esse dinheiro o governo vai gastar. Só que vai gastar com 1% da população mundial. Nem a maior parte disso aí vai para fora. Isso que dá mais raiva ainda, que o pessoal não acredita. E se não acredita, não tem como explicar. Né? Se não entende, se não acredita, como é que vai entender? Que esse roubo, eles ficam. Agora, eles acreditam nos pedalinhos. Pedalinho é um absurdo. Um ex-presidente comprar 2 pedalinhos, isso é um absurdo. Aí eles acreditam. Eles acreditam porque a Globo bate na reforma, olha bem, a reforma de uma cozinha, de um apartamento que estava em nome da OAS penhorado na Caixa. E depois o MTST foi lá e mostrou que não teve reforma nenhuma. O juiz mentiu, a Globo mentiu, a Record mentiu, que botou imagens que não eram daquele apartamento. Todo mundo mentiu e aí fica, porque eles são de Deus, ou a Globo é a Globo, e a Record é de Deus, fala de Deus, mas são mentirosos, são ladrão, são pior. Os caras da Record, os pastores lá, são o pior ladrão de todos, eles roubam a inocência das pessoas. Eles roubam
que eles tentam constranger os caras que não tem dinheiro para dar. O cara fica constrangido, dá o que não tem lá para aqueles pastores. Isso, para mim, é o pior roubo que existe. O cara que me roubar o celular, até eu entendo, tá desesperado, às vezes é viciado, é não sei o quê. Mas esse roubo dos pastores, esse roubo dos senadores, comprar as coisas a 3 vezes o preço, ou 10 vezes o preço, que nem o Lira lá com os kits robótica, ou uma cidade que arranca mais dente que toda a população teria junto, ou dá 1 milhão para um show de um sertanejo, que se ele fosse fazer o show, ele não conseguia 200 mil naquela cidade. Não arrumava 200 mil, porque não, o pessoal não iria. E eles ganham 1 milhão da prefeitura para fazer falcatrua e falar bem do minto, do ladrão, do minto que gastou 14, depende de onde é que tu vai, 14 milhões de cartão corporativo. Então é isso que fica difícil explicar, porque o pessoal não quer entender. Ele vai xingar que a gasolina aumentou. Eu nem sei se aumentou, só escutei falar. Mas a 8 a gasolina era barata. A 5, se aumentar, eles ficam bravos. Manipulação. Esse que é o nosso maior problema. E que essa briga aí de acabar com a hegemonia do dólar, essa coisa aí que os americanos estão perdendo poder, o Brasil é a maior vítima deles, vai ser de novo. Por isso que eu acho que isso aí já está encaminhado. Quando a gente vê essas manchetes da RB Sonegação aí, que fala de Lula vem pro estado com a Janja e ministros. Para que botar a Janja? Porque ali eles querem atacar um negocinho, eles vão começar a falar, porque ela é uma mulher que tem independência, ela fala o que quer, e aí, que nem o Requião atacou ela, eles vão usar isso, porque ela disse que a Gleisi ia ser a senadora, porque se caçarem o Mororó, vai ter que ser eleição de senadora de novo do Paraná, e a Gleisi pode ser, mas essa foi a opinião dela, e o Requião atacou, e é um amigo na trincheira, e eles usam isso, porque o povo tem que ser enganado, para as BlackRock levar 400 bilhão por ano aqui. Sem nós precisar ter pago esses 400 bilhões, só por causa dos 13,75% de juro, que é um roubo. Não tem outra palavra, isso aí é um roubo. Só que se tu não acredita que é um roubo, tu não vai pesquisar para ver se é um roubo mesmo. Infelizmente. Abraço.